Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Vamos continuar o nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, fazendo novamente o convite para que nos recolhamos em ambiente tranquilo, em momento oportuno, onde possamos com tranquilidade firmarmos o nosso pensamento com a espiritualidade superior e aproveitarmos as lições que vêm do alto através da nossa irmã Joana de Ângeles. Vou convidar todas e todas para que possamos agora fechar os nossos olhos e levar o pensamento a Jesus, nosso irmão maior, nosso Salvador, nosso psicoterapeuta. E através da imagem dele agradecer ao nosso Pai por esse dia, por todas as bênçãos que nós já recebemos, pelo lar, pela saúde, pela família, pelo trabalho, pelo descanso, por todos os bens materiais e espirituais que o nosso Pai nos disponibiliza nessa nossa jornada pela matéria. Pedir para iluminar os nossos amores que já desencarnaram, para que cada um daqueles que estão nos nossos pensamentos possam sentir o nosso amor, a nossa certeza de que a vida continua após a morte e que possamos também envolvê-los com toda a fé e esperança de que a jornada continua e que nos reencontraremos em outra etapa dela. Vamos pedir pelos nossos amores encarnados que eles possam ver a importância dos valores morais acima dos valores materiais, a todos os nossos amores que estão em nossos pensamentos, todos os nossos irmãos, encarnados ou desencarnados que sofrem nas ruas, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas zonas umbralinas, em qualquer lugar, possam receber as nossas vibrações e a certeza, Pai, de que nos momentos mais difíceis você está conosco, ainda que nós não possamos percebê-lo em nosso desequilíbrio. Por fim, Pai, ilumina nós mesmos, nos dando fé, força, para continuar na nossa jornada de transformação íntima e para que possamos ser envolvidos nesse estudo com a Tua paz, com a Tua tranquilidade, com a intuição dos Teus bons espíritos, para que possamos tirar as lições que você manda através dos seus trabalhadores da Seara do Bem. Continuamos com o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, que parte de uma perspectiva da psicologia transpessoal do Abraham Maslow, que aponta que os problemas da psique humana não remontam apenas à primeira infância, como Sigmund Freud previa, ou nem à inconsciência coletiva, como nosso irmão Jung também falava, mas que existem questões que transcendem a psique humana e que demandam, portanto, uma psicoterapeuta eficaz para isso. E essa psicoterapia eficaz para isso é a psicoterapia que a Joana de Ângeles propõe, que é a psicoterapia de Jesus, a terapia dele do amor, como forma de nos libertar de todos os traumas, todos os problemas mentais que nós vamos criando com as nossas escolhas e desequilíbrio ao longo de sucessivas encarnações. É a libertação do ser espiritual de todos os traumas, todos os recalques, todas as questões que são oriundas do nosso orgulho e egoísmo, as grandes chagas morais ainda que acompanham o espírito e que afasta ele do processo de saúde física, espiritual e mental. Nós estamos no livro Jesus e a Atualidade, o último encontro dele, que é a primeira obra dessas 16 obras da Joana de Ângeles, em que a Joana traz problemas que o homem na época de Jesus vivenciava e o homem contemporâneo ainda traz. E nessas lições nós vemos como Jesus pode ajudar, ou a sua terapia pode ajudar para que nós possamos superar essas questões. O próximo capítulo é Jesus em segurança. E está aí uma imagem belíssima, de Jesus estendendo a mão para cada um de nós. Segurança na Terra de Joana é uma conquista muito difícil, porque o nosso mundo é um mundo de provas e expiações. O processo evolutivo sempre vai exigir da gente esforço, sempre vai exigir que nós nos movimentemos, sempre vai nos conduzir a lutas diferentes. Então, as heranças que nós trazemos enquanto espírito, elas que vão ser responsáveis pelo nosso crescimento, porque ou elas vão surgir em forma de angústia, pelas escolhas equivocadas que nós fizemos e precisamos reparar,
ou pela alegria, pelas escolhas corretas que nós fizemos, que vão nos conduzir ao nosso melhoramento ainda maior. Então, uma e outra vão acabar nos sucedendo. Nós vamos ter momentos de alegria e momentos de angústias, né? Até que nós estejamos plenamente prontos para a libertação. Então, nós não vamos ter uma segurança, um momento de tranquilidade completa. Ao contrário, no estágio moral que nós vivenciamos, né? Nós não vamos encontrar um contexto de muita pacificação, porque nós temos um estágio moral ainda atrasado. E nós ainda precisamos nos libertar desses problemas que nós trazemos em nós, dos nossos instintos agressivos, das nossas neuroses, das nossas paranoias, das enfermidades mentais, das violências que nós trazemos em nós mesmos. Mas estamos sozinhos nisso? Nesse mundo de inseguranças, onde provas e expiações vão vir sacudir as nossas vidas, os nossos alicerces, vão trazer o convite para que nós possamos nos olhar, nos modificar? As oportunidades de libertação, né? Jesus sabe o estágio que nós estamos. Ele entende que ainda estamos atrasados do ponto de vista como humanidade. E sabia que a paz nos nossos corações vão depender ainda de muitas lágrimas, vão depender de muito esforço ainda, né? Então, o que ele propõe para a gente como perspectiva de paz é o que está no Evangelho. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos encontrar um mundo de adversidade, um mundo de problemas, uma jornada de dificuldades. E a salvação só vai ser encontrada com a consciência tranquila. Com aquele que autodescobre, que olha o seu mundo interior e deixa esse mundo interior ser capaz de governar os impulsos, tudo aquilo que nós fazemos no mundo exterior e que até então nós não olhávamos. Olhando para dentro é que a gente vai achar a solução para fora. Nós não vamos mudar o nosso comportamento sem modificar primeiro o modo como nós nos enxergamos, sem primeiro olhar quem nós somos. Então a jornada de autodescobrimento é a jornada de autotransformação. E só quando a gente souber então quem nós somos, o que nós precisamos fazer e como nós vamos fazer, nós seremos capazes de fazer e de nos entregar de verdade com compromisso. E aí nesse momento que nós agimos com responsabilidade que nós teremos segurança. Olha que interessante que a Joana chama a atenção. O mundo não vai nos dar segurança porque nós temos que enfrentar situações de provas, de expiações, momentos de dificuldades para cada um de nós. Mas por outro lado, eu posso encontrar em mim segurança, na medida em que eu agir com responsabilidade para as atividades que eu preciso vivenciar. Vamos de novo olhar para a imagem de Jesus e Pedro? Por que Pedro afunda na água e por que Jesus cobra Pedro uma posição diferente? Porque Pedro não estava seguro ainda nos valores morais. Ele acreditava em Jesus, mas não nele. Ele confiava na fé e no poder de Jesus, mas não na sua. Ele não tinha segurança ainda. Ou seja, ele ainda não via naquele momento com responsabilidade assumido o compromisso do Evangelho, assumido o seu papel de verdadeiro apóstolo de Jesus. Jesus ensina como o homem precisa lograr a sua evolução psíquica, que deve ser simultaneamente desenvolvida com a evolução orgânica, o que demanda de tempo. Nós não vamos achar uma receita simples que vai nos salvar de tudo. Nós vamos precisar amadurecer, ter um esforço constante, né? Através de erros e acertos, nós vamos construir um aprendizado até alcançar a meta final. Saber, então, o momento de se esforçar, o momento de esperar, é o que vai nos conduzir à vitória. Desejando segurança na nossa vida, nós precisamos encontrar Jesus e confiar a Ele em nossos planos. Fazer a parte dos nossos compromissos que nos diz respeito. E não desfalecer quando aquilo que a gente quer conquistar parecer distante. Precisamos ter ânimo e perseverar, como disse Jesus. Será salvo aquele que perseverar até o final, aquele que assumir suas responsabilidades. A segurança vai vir como efeito da paz que nós conquistamos no coração, como efeito dessa responsabilidade que nós vamos assumindo, os compromissos que nós vamos aceitando. No próximo capítulo, Joana trabalha
Jesus e o sofrimento. E aí temos a imagem de Jesus curando o homem cego, né? Quando procurado por qualquer pessoa que queria cura, Jesus sempre perguntava se eles realmente queriam ser curados e se eles acreditavam que ele podia curar. Ou seja, para restabelecer o nosso equilíbrio físico e psíquico, dois elementos que Jesus colocou como essenciais: nós querermos e nós acreditarmos. O querer tem uma força maior que nós pensamos, e Leon Denis já trabalhou isso lá no livro, quando ele fala as potências da alma, né? Quando a gente quer de verdade, nós alteramos o nosso quadro de saúde psicofísica, porque nós transferimos o estado inarmônico que foi feito pelo nosso querer desequilibrado, né? Pela nossa vontade que está sendo dirigida ainda de forma errada e que está conduzindo com as nossas escolhas, pensamentos errados, ao desequilíbrio físico. Quando eu quero em profundidade me melhorar, né? Quando eu quero de verdade alcançar o equilíbrio, eu consigo transferir esse estado inarmônico para um estado de harmonia. Eu consigo auxiliar o organismo na restauração dos equipamentos danificados. Eu consigo mobilizar os fluidos, porque o fluido cósmico universal ele é mobilizado pelo pensamento, pela vontade, a gente vê isso na Gênesis, e o meu corpo possui o fluido, assim como todo o resto. Então eu consigo com a vontade mobilizar o fluido para encontrar a saúde, que eu mesmo com o meu desequilíbrio mobilizei para encontrar a doença. Então a doença nada mais é do que um sintoma de desequilíbrio do próprio espírito. Toda pessoa que está doente, e todos nós em alguma medida estamos, seja física, moral ou mental, significa que é porque o espírito está doente. Porque o espírito em desequilíbrio vibra em desequilíbrio, age em desequilíbrio e gera o desequilíbrio. Então querer se libertar do desequilíbrio é, acima de tudo, não querer se libertar só da doença do corpo. É o espírito assumindo o comprometimento de se equilibrar. E conforme ele quer se liberar desses elementos perniciosos, ele consegue iniciar o processo de volta, de superação desses desequilíbrios que aparecem na mente, no corpo e no coração. E a imagem belíssima da mulher, né, que é acamada, ainda assim consegue ir até Jesus. E ela sabia que se ela encostasse em Jesus, ela seria curada. E ela é curada só de encostar em Jesus. Tanto que Jesus para e fala: virtude saiu de mim. E ele olha para ela e fala: tua fé, mulher, te curou. Olha que interessante. Jesus, quando curava as pessoas, o que ele fazia era mobilizar os fluidos para que elas fossem curadas. Mas nós mesmos podemos fazer isso, e foi ela que o fez. Quando ela encosta em Jesus, ela mobiliza os fluidos, as forças vitais para alcançar a sua própria cura. A mesma coisa acontece com um homem que igualmente era paraplégico, um homem que não andava e que mobiliza todo mundo para encontrar Jesus, né? No episódio do paralítico, que foi descido pelo telhado e colocado ao lado de Jesus, as duas questões foram colocadas em postos: se ele queria e se ele acreditava. A pergunta direta: tu crês que eu posso te curar? O doente respondeu sim, demonstrando a fé que dominava tanto ele e ao mesmo tempo retratando tanto o querer que ele tinha em recuperar a saúde, tanto que ele teve um esforço de mobilizar todo mundo para chegar até ali. Ele movimentou os amigos, ele movimentou as pessoas solidárias. Ele se submeter a todo o desconforto naquela época de ser conduzido dessa forma, numa época que não tinha instrumento adequado. As dores aumentou muito mais, mas ele conseguiu, porque ele queria e porque ele acreditava. Então olha aí Jesus estendendo a mão para a gente. A gente muitas das vezes acredita que ele pode, mas no íntimo não quer mudar. Ou muitas vezes nós queremos mudar, mas não acreditamos que dá tempo, que conseguimos.
Então, nas nossas dificuldades e dores, nós precisamos abandonar a complacência com elas e tomar a decisão de querer ser feliz e de acreditar que podemos ser felizes e de conseguir isso. Nada nos impede, é só nós mesmos. Precisamos superar em nós as barreiras que nós criamos, os limites que estabelecemos ao nosso desejo de libertação. Se tivermos dúvida, temos que rechaçar ela. Se formos perturbados pelo pessimismo, temos que ver que teve pessoas que conseguiram triunfar antes. Nós vamos começar o movimento de transformação moral e não necessariamente vamos ver o nosso resultado. Vamos iniciar o nosso processo de cura e não necessariamente naquele momento nós vamos achar a solução para a saúde dos nossos corpos. Mas podemos apelar para Jesus com fé, com firmeza. E Ele não vai deixar a gente ser resposta porque Ele está conosco nos auxiliando. Nós precisamos abrir esse influxo que a Joana chama a atenção da força restauradora que tem em nós, não pondo barreiras. Se nós queremos realmente a paz e a saúde, se nós realmente acreditamos que podemos tê-la, não podemos adiá-la. Temos que conquistá-la e conquistá-las agora, porque depende apenas de nós mesmos. O próximo capítulo é Jesus e ingratidão. E aí talvez a imagem tradicional, né, de Judas, ou o beijo de Judas, em que ele mostra para os soldados quem era Jesus se aproximando e lhe dando um beijo. Né? O sentimento de amor, de justiça, de caridade, de gratidão de Joana são inerentes à natureza humana. Nós fomos criados por Deus. Nós temos a semente divina em nós de todas as virtudes, né? O self, que a gente vai trabalhar nas próximas obras de Joana. Nós somos herdeiros natural do bom, do nobre, do belo, que fomos criados pelo Pai. E do Pai não nasce o mal. O mal nasce quando nós nos afastamos de Deus, né? Do modo como a gente se demora ainda no processo evolutivo, no crescimento desses valores. E acabamos deixando os instintos primitivos da matéria, que ainda exerce uma força muito grande em nós, né, não nos permitindo manifestar essa qualidade. E nós precisamos cultivá-las com esforço, até que elas consigam de forma automática se manifestar. O automatismo é isso. Toda a obra de Joana de Anjos, ela chama atenção para isso. A criação de hábitos salutares, né, o cultivo de novos valores demanda inicialmente um esforço muito grande, porque eu preciso romper do modo que eu agia para o modo que eu passo a agir. Eu tenho um automatismo desses valores primitivos que eu trago. Então a gente ainda come em excesso, a gente ainda fala mal dos outros, a gente ainda automaticamente apresenta valores do tempo em que a gente passou em desequilíbrio, do tempo que a gente passou ainda nesse processo evolutivo nas faixas vibratórias inferiores. Para eu construir um novo caminho, eu vou precisar de um esforço grande para fazer movimentar a máquina dessa minha transformação. Até que de tanto eu movimentar ela, até de tanto eu me esforçar para não fazer o mal, para não praticar o mal, para praticar a virtude, isso acaba ocorrendo de forma o quê? Automática. Então, Joana chama a atenção que a ingratidão ainda é algo muito comum, porque nós ainda estamos nessa faixa de valor atrasado. Nós ainda vivemos num clima mental e emocional de desequilíbrio entre os homens, né? E isso é muito ruim, porque a ingratidão, chama Joana de Anjos, né, é uma grave imperfeição da alma que deve ser corrigida, porque ela não é sinal de amor, nem de caridade, nem de justiça, e muito menos de gratidão. Né? E Judas é a representação disso, sem julgamentos, né, mas de forma exemplificativa, porque ele conduz, como está na imagem, Jesus à cruz por um saco de moedas, né? Ele vende o Salvador que tanto lhe ensinou e lhe tratou com amor pelas coisas materiais. Ou seja, ele preferiu se manter nesse padrão vibratório, nessa faixa vibratória. Ele preferiu se manter ainda, né, preso ao seu orgulho, a essa insatisfação perversa dele, do que valorizar o nosso irmão. E é isso que o ingrato é, alguém que acha que tem direitos e méritos, né? Judas achou que tinha direito a ter o dinheiro. E não teve mínimo de consideração com Jesus. Então o ingrato ele acaba aceitando o bem que ele precisa,
mas silencia, mas acha que é um dever da pessoa, acha que não precisa ter tanta importância com aquele carinho. E isso é uma chaga moral muito complicada, porque é uma chaga moral que não atinge só o indivíduo. É uma chaga moral que atinge a própria sociedade, né? Desequilibra a sociedade como um todo, né? E Jesus foi o Espírito que passou por isso, não só com Judas, o próprio julgamento, né? A própria possibilidade, né, de indulto entre Jesus e Barrabás, e o povo que Jesus tanto curou escolhe Barrabás, mostra isso, né? E Jesus, ao longo do evangélico, ele sempre chamava atenção para a questão da ingratidão. Quando ele curou os leprosos, né, e só alguns voltaram para agradecer, Jesus perguntou: onde estão os outros? Não foram os 10 os curados, né? No momento da cruz, onde estavam todos que ele curou? Que foram muitos, que foram beneficiados. Mas poucos acompanharam o Calvário e o apoiaram, né? O homem conhecia ainda as nossas debilidades, perdão, Jesus conhecia ainda as nossas debilidades morais, né? Conhecia como os nossos interesses ainda são superficiais, pequenos, materiais, imediatistas, né? Entendia que nós ainda temos uma imaturidade espiritual, em que a gente ainda tira da árvore os frutos que a gente vai se alimentar, hoje, sem se preocupar com amanhã, sem entender que amanhã a gente vai precisar de novo. E esquecendo que talvez amanhã a árvore que a gente tanto tirou não tenha nada para oferecer. Por isso que Jesus, que vivenciou tamanha ingratidão de todos, até os doutos da lei, né? Os fariseus que o julgavam, né? Nos convida a sabermos lidar com a ingratidão. Não te preocupe com os ingratos do teu caminho de amor. Prossegue ofertando luz sem te inquietares com a teimosia das trevas. Onde acendas uma lâmpada, a claridade aí vai derramar dádivas. Os beneficiários de você que te abandonaram esqueceram ou se voltarão contra você. Mas eles vão aprender com a vida e compreenderão mais tarde o que fizeram. Vão recordar das tuas atitudes e vão buscar passar o que te receberam. Não é, portanto, importante o tratamento que eles nos deem em retribuição, mas sim o que nós continuamos fazendo por eles. Para os ingratos, nós não deixaremos ou não faremos o mal. Nós seguiremos fazendo o nosso bem, porque uma hora eles se encontrarão. E Joana traz também como capítulo derradeiro para a gente Jesus e os inimigos, né? E aí, nesse Jesus e os inimigos, né? Joana vai falar: os inimigos mais cruéis são aqueles que estão dentro de nós mesmos, que é o orgulho, o egoísmo, o disfarce da acomodação social que nós temos, né? Os fariseus achavam que Jesus era uma ameaça, porque Jesus subvertia a ordem de poder que eles possuíam. Jesus se dizia o Salvador e eles é que tinham domínio da lei de Deus. Mas eles não entendiam que o verdadeiro inimigo eram eles próprios, deles mesmos. O orgulho deles que não permitiram eles olharem e verem que eles estavam na presença do Rabi, na presença do Mestre, na presença daquele que podia ter ajudado eles a tirar todas as dúvidas que eles tinham. Mas olhando o inimigo fora, eles esqueceram do inimigo dentro. Jesus sabia identificar como jamais ninguém soube, porque ele nos via em profundidade. Ele sabia enxergar o modo como nós éramos inimigos de nós mesmos, o modo como nós dissimulávamos os motivos reais das coisas que nós fazíamos e buscávamos no outro inimigo, no outro problema, no outro as dificuldades. Por isso que Jesus sempre convidava a reflexão, para que nós olhássemos para dentro de nós mesmos, para que nós fôssemos capazes de extirpar o mal que existia dentro de nós. Ele queria que nós encontrássemos o que havia de ruim em nós para nós separarmos o que havia. Tínhamos que enxergar primeiro. E depois ele estimulava cada um de nós ao crescimento pessoal.
tentando então desarticular todos esses mecanismos mentais e sociais que nos levavam à decadência, tentando mostrar que nós éramos inimigos de nós mesmos, que o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa acomodação é que atrapalhava a nossa superação. E que o nosso crescimento dependia dessa libertação disso. E isso ele fez até com Pedro, né? Quem diria, né? O negou 3 vezes, não é isso? Na negativa de Pedro 3 vezes, né? Nós temos uma lição enorme, linda de Jesus. Porque depois Pedro caiu em si mesmo e chorou amargamente. Ele enxergou que o problema não era o que estava ocorrendo com Jesus. O problema não eram as pessoas que fizeram o que fizeram com Jesus. O problema para Pedro era o modo como Pedro negou Jesus. Então a explosão de lágrimas nele foi a chance dele se libertar do arrependimento. Porque ele reconheceu que ele errou, reconheceu que era inimigo de si próprio, chorou, se arrependeu e entendeu que precisava mudar o comportamento. Judas já não conseguiu. E acabou se suicidando, né? Então, a gente precisa entender que o verdadeiro inimigo somos nós. E que nós vamos cair por esse inimigo. E que nós precisamos nos superar disso. E vencer esse grande inimigo que ainda é esse nosso orgulho, esse nosso egoísmo, essa nossa acomodação que está em nós. E como Pedro, né? A partir dali tentar viver o resto da nossa vida praticando bem, né? E aí essa belíssima imagem da mulher que enxerga o verdadeiro inimigo que ela era mesma e vence esse verdadeiro inimigo que era ela, né? Não temos enfrentar tuas sombras, esse inimigo que vive em nós mesmos, as sombras que nós carregamos em nós, que só nós podemos vencer. Não vamos resolver a criminalidade no mundo, não vamos resolver a maldade nas pessoas. Vamos resolver em nós. Fortalece o ânimo e concentra-te em Jesus, a própria terapia atuante. Olha o que nós falamos ao longo do livro todo. Jesus é o nosso psicoterapeuta. E a sua terapia do amor é o que pode solucionar. Nos culpar por ter sombras em nós? Nos punir por haver falta de amor em nós? Não. A terapia do amor começa com o alto amor. Nos amar entendemos que somos falhos. Nos amar entendendo que precisamos modificar. Nos amar para amar o outro e amar a Deus. Deixa que a tua emoção alcance. Não tenha medo desses adversários que existem em nós, do qual nós convivemos sem saber. Precisamos identificar um a um deles e desembaraçá-los. Acabar com a pressão que eles exercem em nós. Precisamos recuperar a humanidade que existe em nós. Conviver com todos no grupo social, mas nos preservarmos. Sem seguir o modelo desse mundo que não entende Jesus e não entende muitas das vezes o que nós estamos falando. Precisamos estar abertos à renovação, à diversidade, à identidade. Desprovidos de qualquer preocupação, prevenção perturbadora, nós gozaremos de otimismo, que é um fator essencial para uma vida sadia, para um relacionamento social saudável, para a superação do mal que existe ainda em nós. E assim nós encerramos, né, o estudo do livro Jesus e a Atualidade com tantas reflexões, que é um convite para que nós voltemos para a primeira página, estudemos tudo de novo. Mas nesses capítulos todos da obra de Joana de Ângeles, né, o que nós encontramos é que ainda há muitos problemas em nós, Pai. Há muitas dificuldades que nós carregamos nas nossas vidas. Ainda estamos tão distantes de você. Mas nós precisamos nos modificar. Nós encontramos na mensagem de Jesus e nessa doutrina esclarecedora que vem explicar a filosofia cristã a forma de achar saída para os nossos problemas e encontrar um modo de nós vencermos as dificuldades que nós mesmos logramos e construímos. Aproveitamos esse encerramento do estudo da primeira obra para fechar os nossos olhos
e mentalizando Jesus, nosso irmão maior, nosso guia, nosso grande guia espiritual. Agradecer a Jesus pela oportunidade da sua mensagem do Evangelho. Agradecer por essa doutrina de luz, pela bênção dessa série que foi psicografada por Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Abençoa eles, nosso querido irmão Jesus. E junto ao nosso Pai, Criador de tudo e de todos, nosso Senhor das nossas vidas, te pedimos força. Força para identificar todas essas chagas morais que cada capítulo dessa obra nos trouxe. Força para, além de identificar os nossos erros, que nós possamos, através das lições aprendidas, tentar encontrar os acertos. Força, Pai, para que nós possamos, a cada dia, não desistirmos do ideal de nos tornarmos pessoas melhores. Te pedimos, nosso Deus, que você nos ampare nessa jornada de transformação íntima e de melhoramento, nos auxiliando e contribuindo para esse processo de transformação moral. Te pedimos que nos ilumine nessa jornada, ilumine todos conosco que fazem esses estudos, todos os nossos amores, todos os nossos irmãos nessa grande orbe terrestre e nesse grande universo que foi criado por Ti, Pai. E permita que possamos continuar nos nossos estudos, no nosso aprendizado, pois encontrando a verdade, ela nos libertará. Então nos ajuda a estar sempre buscando ela, a enxergar ela e estar preparado para viver com ela. Assim seja, graças a Ti.